Quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus, meus irmãos. Na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, nós estamos expondo esse capítulo, os capítulos subsequentes, e hoje nós vamos focar do verso 9 ao verso 11 do capítulo 5. Romanos, capítulo 5, verso 9 a 11. Semana passada nós expusemos aqui, lemos até o verso 11, mas eu expus o verso 6, 7 e 8. E hoje nós também falei do 9, mas hoje trabalharemos o 9, 10 e 11. E assim nos diz então a palavra do nosso Deus. Romanos, capítulo 5, versos 9 a 11. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela reconciliação que temos em Cristo. E agora, Senhor, na exposição da Escritura Sagrada, que o Senhor fale ao nosso coração pela ação sobrenatural do Espírito Santo. E que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença. Meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, se você tiver uma situação contrária hoje, adversa, e nós vivemos numa cidade perigosa, se você, por exemplo, for assaltado e nesse assalto você vier a óbito, se você morrer, se você, jovem, tiver um infarto fulminante e morrer, se você for atropelado e morrer, se acontecer qualquer coisa com você e você morrer. Puxa, pastor, no último dia do ano, só tragédia? Que coisa terrível, misericórdia, não? Não podia falar assim de expectativa, de esperança? Pois é, se acontecesse uma tragédia, você tem certeza absoluta que você estaria com Jesus? Você tem certeza absoluta que você passará a eternidade na presença do nosso Deus? É óbvio que nós não desejamos que aconteça tragédia nenhuma. E não é o desejo do nosso coração nem o meu. Muito pelo contrário. A gente ora para que o Senhor nos preserve, para que possamos testemunhar da graça e do amor de Cristo Jesus. E para que Deus cumpra o seu propósito na nossa vida. Mas o meu ponto é, se acontecer qualquer coisa com você, o que acontecerá posteriormente a isso? Simplesmente tudo vai acabar? Ou, de fato, você crê no que a Escritura diz, que há uma eternidade, há uma vida eterna e há morte eterna? Você tem segurança, de fato, de que você hoje é filho de Deus? É amigo de Deus? Se você compreendeu o que o apóstolo Paulo nos mostra nessa epístola, o que nós temos exposto aqui em Romanos capítulo 5, com certeza, pela graça de Deus, você terá esta convicção. Sei que tenho paz, amizade com Deus, e que quando for para o céu, terei a presença de Deus na minha vida e estarei na presença de Deus por toda a eternidade. Mas aí outra pergunta surge no seu coração. Ok, eu espero que esse dia demore para chegar.
E nesse intervalo, de agora até esse dia chegar, como é que você vive? Como é que você suporta, como é que você aguenta as pressões e as lutas deste mundo que a Bíblia diz que é marcado pelo pecado, que nós sofremos, que nós vemos injustiça, que nós vemos a violência, que nós vemos a maldade, que nós vemos enfermidades e que nós vemos tantas coisas. Como é que você vive nesse intervalo de tempo? Nós estamos chegando ao final de mais um ano. Mas uma coisa, queridos, que quando nós olhamos ao final de mais este ciclo anual, que nós podemos ter a convicção é de que nós fomos, pela graça de Deus, reconciliados por meio de Cristo. Em Cristo nós temos reconciliação. Em Cristo nós temos reconciliação. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã. E a primeira coisa que nós vemos que é resultado dessa reconciliação é a segurança da amizade de Deus. Deus em Cristo nos dá segurança para vivermos agora, até o dia que Ele nos chamar. E para viver não de qualquer maneira, mas para vivermos como filhos e como amigos de Deus. Veja só, mais uma vez, o que diz o verso 9 e 10. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Veja, na semana passada, na nossa exposição, nos textos, nos versos anteriores, nós vimos que nós somos salvos do próprio Deus, salvos da ira de Deus. Por isso, Jesus Cristo veio a esse mundo, para nos salvar da ira de Deus. Porque Deus é um Deus que se ira. Se ira com o quê? Com o pecado, com a corrupção do homem. Mas Deus resolve o nosso problema, não nós fazendo alguma coisa, mas Ele sim fazendo por nós, mandando o seu Filho Jesus para morrer por nós. E nos versículos 9 e 10, Paulo então agora vai nos assegurar dessa obra de Cristo em favor da nossa salvação. Não só da esperança para o nosso futuro final, como também para o nosso futuro imediato. Então veja, Deus nos dá a segurança da salvação, e se alguém perguntar para você assim, se acontecer uma tragédia com você hoje, para onde você vai? Você vai dizer, eu tenho certeza absoluta que eu estarei com Deus. Mas agora eu vivo para a glória de Deus, imediatamente. Então nós somos assegurados de nossa condição de salvos, e essa condição ela será preservada por toda a nossa vida até o dia do juízo. E nada, nós vamos ver isso mais à frente, no capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer que nada, absolutamente nada, pode retirar você das mãos do Senhor. Por quê? Porque você não está na presença do Senhor por sua escolha. Você está na presença do Senhor porque Ele te escolheu, porque Ele te resgatou, porque Ele te transformou. Então, é interessante que o argumento de Paulo aqui, ele é muito consistente, ele é muito forte, e ele entrelaça dois argumentos nesses versículos. O primeiro é o seguinte: se Jesus permaneceu sobre a cruz e nos salvou quando Ele morre na cruz do Calvário, quando nós éramos, como diz o texto, fracos, impotentes, pecadores, inimigos, então, muito mais, olha só essa expressão do texto que nós vemos tanto no versículo 9 quanto no versículo 10. Logo, muito mais agora, e aí depois você vê lá no verso 10, muito mais, estando já reconciliados, então perceba, muito mais Ele nos manterá salvos agora que somos seus filhos, seus amigos, justificados pelo sangue de Cristo Jesus. Então, se Ele foi capaz de nos salvar quando nós éramos inimigos, hostis, será que Deus haveria de nos abandonar
agora que somos seus amigos? Se não desistiu de você na época em que guerreava contra ele, e o que você poderia fazer para levá-lo a desistir de você agora? Não tem nada que eu possa fazer que Deus abandone a minha vida. Não porque eu sou bom ou porque nós merecemos estar na presença dele, porque Cristo morreu por nós a seu tempo. Então, agora nós estamos em paz, pela reconciliação que temos em Cristo. Então, nós vimos, como eu já disse na última exposição, que nós somos salvos da ira de Deus. Ou seja, quem é que nos mantém seguros e vivos? O nosso Deus. Então não existe possibilidade de nós perdermos o que Cristo conquistou na cruz. Então não existe possibilidade para uma pessoa regenerada, reconciliada, salva por Cristo Jesus, o que muitos dizem por aí, perder a sua salvação. Por mais que você queira, se você é de Jesus, você não perde. Ah, mas e se o indivíduo está vivendo assim ou assado? Querido, se é transformado pela graça de Deus, não vai viver de maneira que desagrada a Deus. Porque o Espírito Santo vai convencê-lo do pecado, vai convencê-lo que ele precisa estar na presença de Deus, e o Espírito Santo nos inclinará ao Senhor. Paulo vai explorar isso de maneira mais profunda no capítulo de número 8. Mas aquele que abriu o céu para nós, garantirá que eu e você cheguemos lá. Ele começou a boa obra e ele irá completar essa boa obra em nós, apesar de nós mesmos. E você muito provavelmente já teve momentos que, humanamente falando, nós podemos dizer assim, eu estou meio frio espiritualmente. E o Espírito Santo vem, trabalha no seu coração, ministra no seu coração, através de um texto bíblico, através de um irmão em Cristo, através de uma canção, de várias formas. E Deus traz você para perto. Deus traz você para Ele. E nós vemos aqui Paulo mostrando aquilo que Deus já fez por nós em Cristo. E o que Deus já fez por nós em Cristo Jesus? A Bíblia diz que nós fomos justificados, que nós temos paz com Deus, que nós estamos firmes na graça, que nós temos acesso a Deus, que nós temos esperança em Deus, nós nos gloriamos em nossa esperança e em nossos sofrimentos. Mas aí você pode falar assim, só isso? Só isso? Não, não é só isso. Tem muito mais. E o que nós vemos aqui nos versos 9 e 10 é o que nós vemos na teologia, e os teólogos dizem sobre o já e o ainda não. Nós já fomos justificados, nós já fomos salvos em Cristo Jesus, nós já temos reconciliação e redenção em Cristo, mas ainda não plenamente, porque ainda temos essa tensão de viver neste mundo, e nesse sentido, nós podemos dizer dos 3 tempos da salvação. Nós já fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Opa, peraí, como assim? Agora bagunçou minha cabeça. O senhor não acabou de dizer que nós já fomos salvos? Sim, nós já fomos salvos em Cristo Jesus e estamos livres da culpa do pecado. Mas o Senhor agora está nos salvando em que sentido? No sentido de santificação. Ele nos dá poder para vencermos o pecado. Mas nós seremos salvos na sua plenitude no último dia, quando não haverá mais luta contra o pecado. E eu já disse aqui que neste aspecto nós teremos algo muito melhor do que os nossos primeiros pais experimentaram no paraíso. Por quê? Porque nós não teremos mais a possibilidade de pecar, como eles tiveram lá no paraíso. Então será muito melhor nesse aspecto. Então veja, tem muito mais ainda. Nós vemos aqui que o que Cristo já conquistou em sua primeira vinda está garantido. Mas resta ainda um trabalho a ser completado em nós até a sua segunda vinda.
entre a nossa salvação passada e a nossa salvação futura. Nós fomos salvos através de Cristo, da culpa dos nossos pecados e do juízo de Deus com relação a eles, da ira vindoura de Deus. Nós estamos assegurados e tranquilos em relação a isso. Porém, ainda não fomos libertos do pecado que habita em nós. O pecado, infelizmente, ele habita em nós e nós lutamos com essa realidade. Nem recebemos ainda corpos glorificados que nos será dado no novo céus e nova terra. Então, qual é a salvação futura que Paulo tem em mente aqui? Ele usa duas expressões, a primeira negativa e a segunda afirmativa. A primeira, em termos negativos, ele diz que nós seremos salvos da ira de Deus, como nós vimos, por meio de Cristo. E, naturalmente, nós já fomos resgatados dessa ira de Deus, no sentido de que, através da cruz, o próprio Deus afastou essa ira de nós, por meio da expiação de Cristo. Assim, agora, o que acontece? Eu e você estamos em paz. A desavença que tinha, não temos mais. Nós estamos em paz, firmados na graça de Jesus. Mas no final da história, haverá um dia de prestação de contas, que Paulo chamou o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento, e quando a sua ira será derramada sobre aqueles que viraram as costas para Cristo. E dessa terrível ira vindoura, eu e você estamos salvos. Porque, conforme Jesus disse, o crente não será condenado, mas já passou da morte para a vida, aquele que tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas a segunda declaração do apóstolo Paulo é afirmativa, de que nós seremos salvos. Primeiro, veja, nós somos salvos da ira de Deus por sua morte, mas agora nós seremos salvos por sua vida, diz o verso 10. Seremos salvos pela sua vida. Pois Jesus, que morreu por nossos pecados, ressuscitou da morte e vive e espera que o seu povo experimente por si mesmo o poder da sua ressurreição. A Bíblia diz aqui, e vai na sequência do texto, dizer que nós morremos com Cristo e fomos ressuscitados com Cristo. Então agora nós podemos compartilhar do quê? Da vida com Cristo, dessa amizade com Cristo. E no dia final nós compartilharemos também dessa ressurreição. E Paulo então irá elaborar estas verdades de maneira muito mais profunda lá no capítulo de número 8. E o que ele faz aqui não passa de uma breve menção da promessa que nós seremos salvos por meio da vida de Cristo. Ou seja, nada pode nos afastar da presença de Jesus. Pergunta: como que eu e você podemos ter certeza disso? É principalmente para responder essa pergunta que Paulo escreve os versos 9 e 10. E os dois versículos são argumentos que antecipam e trazem a ideia de muito mais. Lembra do texto que eu li no verso 9 e no verso 10? Essa expressão, muito mais. A estrutura básica dos versículos aqui, elas são idênticas, ou seja, se uma coisa aconteceu, muito mais está por vir. E aí veja, olha só, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Verso 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, a estrutura básica está ligada a essa expressão, muito mais está por vir nesse sentido. Mas então, o que aconteceu conosco? A resposta é que nós fomos justificados, reconciliados em Cristo. Por um lado, agora fomos justificados por seu sangue, e por outro, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Portanto, o juiz
nos declarou justos, livres. E o Pai nos acolheu no seu lar. Outro dado que é essencial para o argumento que Paulo mostra aqui é o fato de enfatizar o preço dessas coisas. Não foi de qualquer forma. Tem um preço para que isso aconteça. Eu e você não pagamos nada. Mas qual foi o preço? Foi por seu sangue, derramado em uma morte sacrificial na cruz. É que eu e você fomos justificados. Foi quando éramos inimigos de Deus e agora reconciliados com Ele. E aqui reside a lógica. Se Deus já fez aquilo que era de fato difícil para nós ou impossível para nós, será que nós podemos confiar que Ele irá fazer o que é incomparavelmente mais simples, em se tratando de completar a tarefa? Se Deus efetuou a nossa justificação à custa do sangue de Cristo, quanto mais irá Ele salvar o seu povo da ira final? Se Ele nos reconciliou consigo mesmo, quanto mais agora, se Ele nos reconciliou quando nós éramos fracos, pecadores, inimigos, quanto mais Ele irá fazer para concretizar definitivamente a nossa salvação, porque agora o nosso status mudou, agora somos amigos de Deus. Quais são as implicações disso, querido? As implicações é que isso me dá segurança, que isso me dá paz, que isso me dá tranquilidade, que apesar de todas as coisas não caminharem como eu gostaria que elas caminhassem, eu tenho paz e tranquilidade em Deus. Por quê? Porque essa convicção escatológica do último dia, do que acontecerá lá no futuro, quando o Senhor me chamar, tem influência agora. Tem influência agora nas dificuldades, tragédias, vicissitudes da vida e problemas que nós enfrentamos. Porque isso me sustenta agora. Porque eu sei que há um Deus que me reconciliou com Ele mesmo, e que eu sou salvo dEle mesmo, pela obra de Cristo, e agora Ele me torna filho, e não só um filho, mas muito mais do que isso, amigo, eu tenho intimidade, eu tenho relacionamento. E aí, sabe o que isso gera em nós? Isso gera alegria. Nós nos regozijamos na reconciliação. Essa é a segunda questão que nós vemos aqui. E aí o verso 11 diz, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus. Nós nos alegramos em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos a reconciliação. O resultado dessa reconciliação, dessa redenção, dessa amizade, dessa filiação, sabe qual é? Alegria. Alegria. Eu não sei como é que você está terminando esse ano. Feliz porque você conseguiu alcançar as metas e objetivos que estabeleceu para o ano de 2023, ou frustrado porque elas não saíram como você gostaria. Nós somos assim, nós somos inconstantes. E às vezes bate aquela tristeza porque talvez alguma coisa que você gostaria que acontecesse não aconteceu, teve uma intercorrência aqui, teve uma situação ali, às vezes foi um ano difícil e você fala assim, graças a Deus acabou esse ano. Está aparecendo alguns times de futebol por aí que dizem assim, que venha 2024 porque esse ano foi uma tristeza. E outros felizes da vida. E nós somos assim, nós somos dessa maneira, nós somos instáveis, nós somos inconstantes, porque infelizmente somos pecadores. Mas querido, eu quero dizer uma coisa para você, eu e você, como crente em Cristo Jesus, crendo naquilo que Deus fez, nós somos as pessoas que de fato podemos ter uma alegria perene, contínua e constante. Quando nós de fato compreendemos o que Deus fez por nós em Cristo, e o que ainda fará, o que Ele está fazendo e o que Ele ainda irá fazer, a nossa vida será de fato, independente das circunstâncias, marcada por uma grande alegria, por um grande regozijo, uma alegria indizível. Quando nós olhamos para o final dessa sessão aqui em Romanos,
desses primeiros versículos, esses 11 primeiros versículos, aqui do capítulo 5, nós vemos uma série maravilhosa de benefícios proporcionados pela justificação. Então, conhecer os frutos presentes e futuros da justificação produz o que em nós? O que produz em nós? O versículo 11 responde o que deve produzir. Deve produzir em nós essa alegria. Nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pois somos aqueles que têm recebido a reconciliação de Deus. A alegria, querido, é uma marca da pessoa que foi alcançada por Jesus. A alegria é uma marca da pessoa que foi justificada por Deus. E às vezes, talvez seja necessário você perguntar ao seu próprio coração e pregar a você mesmo o que Deus fala para Caim. É razoável essa tua ira? Porque às vezes você levanta de manhã, às vezes eu levanto de manhã, e aí você fica meio azedo. E aí chega lá, bom dia por quê? Bom dia por quê? Eu não tenho razões, motivos para dizer bom dia. Não tem não, irmão? Será que não tem? Para um pouquinho. Quando esse sentimento vier ao seu coração, de azedar o coração, de fechar a cara, e isso acontece conosco. Como eu já disse, nós somos instáveis, somos inconstantes, somos volúveis. Lembre-se de uma coisa, você foi reconciliado com Jesus Cristo. Você ia para o inferno. Você ia para o inferno. Você ia passar a eternidade na presença do inimigo, do capeta, do Satanás. Mas Deus, em sua infinita graça, deu vida a você. E agora, apesar das circunstâncias, você pode ter alegria. E essa alegria, ela é exclusiva do cristianismo. Por quê? Porque no cristianismo, em Cristo, nós entendemos que para ter essa alegria, eu não preciso de uma injeção de ânimo. Eu não preciso de uma mensagem motivacional para que eu tenha um bom ano, para que eu tenha um ano vitorioso. Olha, este ano vai ser o ano da vitória. O ano que Deus vai dar as bênçãos para você. O ano disso, o ano daquilo, o ano de... Não, querido. Fica irrelevante a passagem de ano. Nós marcamos tempo, nós marcamos datas. Mas, querido, isso não é essencial. O que é essencial é Cristo em nós. E nós não dependemos de circunstâncias, nós não dependemos de desempenho para ter alegria. Se entregar o coração a qualquer coisa que não Deus, e nisso você buscar a felicidade, tenho certeza absoluta que você vai ficar desapontado. Se eu colocar a minha alegria, e eu falei aqui com as crianças, dos meus amigos, e são amigos do coração, mas se eu colocar e depositar a minha alegria nesses amigos, eles podem me desapontar, eles podem me frustrar. Cedo ou tarde, eu vou perceber que se eu colocar a minha alegria e buscar a felicidade em qualquer coisa que não seja Deus, eu vou constatar que eu não sou feliz. Ou que a felicidade ela é frágil, ela é instável demais. E você vai perceber que essa coisa nunca poderá fazê-lo realmente e permanentemente feliz. Esse é o nosso dilema, querido. Esse é o nosso dilema. E aí você se frustra, você se decepciona, e aí você diz assim, eu não confio em ninguém. Porque as pessoas só me frustram. As pessoas só me desapontam. Aí você se fecha, você se enclausura para os relacionamentos, para as amizades, para a comunhão. Vou dizer uma coisa para você, querido. As pessoas vão te frustrar. As pessoas vão te desapontar. Sua esposa vai desapontar você. Seu esposo vai desapontar você.
Pode ter certeza disso, meu amado. Como tão certo que nasce o sol de manhã, as pessoas vão desapontá-lo. Todas elas. Por quê? Porque elas são pecadoras. A questão não é essa, querido. A questão é, primeiro, como que você lida com essas questões no seu coração. E aí eu trago à tona uma frase que eu tenho repetido do pastor Paul David Tripp, que as pessoas e as circunstâncias são apenas meios para revelar o que está no seu coração, no meu coração. Então a culpa nunca é do outro. Se você está desapontado com alguém, por mais que a pessoa tenha desapontado, é a maneira como você lida com isso. É a maneira como eu lido com isso. Porque isso revela o que está no meu coração. Então a culpa nunca é do outro, a culpa sempre é minha, é como eu encaro as coisas. E se eu trabalhar isso no meu coração, o que vai acontecer? Perdão, graça, misericórdia, amor, compaixão, fraternidade. E eu não vou me fechar para os relacionamentos. E essas coisas não vão me direcionar naquilo que eu faço ou deixo de fazer. Então esse é o nosso dilema. Nunca mais eu vou entregar o meu coração para as pessoas. Mas e depois disso, o que você vai fazer? Ou você se voltará para alguma outra coisa e de novo irá se decepcionar, ou você vai desistir de buscar essa felicidade e se tornará desinteressado, a ponto de não conseguir desfrutar de nada em absoluto. No fim, querido, sem o Evangelho, ou adoramos os prazeres deste mundo, ou nos afastamos de todos eles. Mas sabe, meus irmãos, o que o Evangelho nos oferece? O Evangelho nos oferece algo totalmente diferente. O Evangelho nos oferece Deus. O Evangelho nos oferece o Senhor, o Redentor, aquele que entregou o seu Filho, e este Deus não muda. Este Deus não muda. Agostinho, em uma de suas orações, ele diz: Tu nos fizestes para ti mesmo, ó Senhor, e o nosso coração se impacienta até descansar em ti. Nós podemos, queridos, achar de fato e encontrar a verdadeira alegria em conhecê-lo, em ter paz e comunhão com ele, mesmo perdendo outras coisas que nos são caras demais. Meus amigos podem me decepcionar. Meus filhos podem me decepcionar, minha esposa pode me decepcionar, eu posso decepcionar as pessoas, mas eu quero dizer uma coisa para você, querido: Deus jamais irá decepcioná-lo. Deus jamais irá fazer isso. Nós podemos ansiar com absoluta certeza por nosso lar na glória, e podemos desfrutar de uma amostra dele à medida que o Espírito Santo trabalha em nós, para nos dar o conhecimento desse amor de Deus por nós, esse amor objetivo. Então, o nosso coração descansando em Cristo, como diz o salmista, nós podemos nos gloriar em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós somos capazes agora, já neste mundo, de desfrutar de todo o bem da criação, sem nos decepcionarmos com ele, nem nos desinteressarmos dele. Se assim nós vivermos e buscarmos em Cristo, nós teremos essa alegria. Agora, você pode perguntar: ok, como que eu consigo essa alegria? Conhecendo e vivendo a doutrina da justificação, pela fé. E nela, você meditando, amando as verdades desses 11 versículos que nós estudamos aqui. E à medida que conhecemos em maior profundidade o que nós temos, quem nós somos, onde nós nos encontramos pelo simples fato de termos sido justificados pela fé, então nós haveremos de encontrar, de descobrir que nos gloriamos na esperança certeira de estar com Deus e termos esse relacionamento com o Senhor. Nos gloriarmos na tribulação e nos gloriarmos em Deus. Então, à medida que nós conhecermos isso de maneira mais profunda,
quem nós somos, o que nós temos e o que nós encontramos nesta obra maravilhosa da justificação pela fé, nós vamos descobrir esta esperança de maneira mais profunda. Você compreende a grandeza da redenção que nós recebemos em Cristo, meu amado? Você desfruta dessa segurança que nós temos em Cristo Jesus? Você de fato pode dizer assim, eu sou amigo de Deus. Eu tenho relacionamento com Deus. Eu tenho intimidade com Deus. Se você é amigo de Deus de fato, como é que isso impacta a sua vida agora? Nesse ano que está se findando, no ano que vai começar, como é que isso faz diferença para você? A certeza da justificação, da redenção, da reconciliação, do amor de Deus, tem conexão com a sua vida agora, a sua vida diária, o que você faz na sua casa, o que você vai fazer hoje à tarde, daqui a pouco? Tem conexão? Nos momentos de inconstância, de desânimo, de dificuldade, nos momentos em que você se frustra, porque você perdeu o foco deste Senhor que não nos desaponta e você confiou mais nas coisas deste mundo ou mais nas pessoas do que em Deus. E aí, como é que você faz nesse momento? Você está glorificando a Deus? Você está se gloriando em Deus ou se gloria em você mesmo? Nas suas habilidades, na sua capacidade de relacionamento? Existem sinais da sua vida que mostram de fato que você está se gloriando em Deus? E sabe, queridos, se nós de fato estamos nos gloriando em Deus, você vai perceber algumas coisas. A primeira delas é que a sua mente terá profunda satisfação nessa doutrina da justificação pela fé. Você se gloria compreendendo, estudando, aprofundando o seu conhecimento naquilo que Cristo fez por você, e nos momentos de dificuldade você lembra assim, opa, pera um pouquinho, vamos pensar um pouco aqui, eu fui justificado por Jesus, Deus me alcançou, Deus me fez filho, amigo, reconciliado, eu tenho vida. Você pensa no passado como passado mesmo? Ou você fica pensando na sua mente, que confusão que eu aprontei? Ou em vez disso você comemora, eu, um cristão, eu, um crente, apesar de todos os meus defeitos profundos, apesar de mim mesmo, apesar dos meus antecedentes, e aí posso acrescentar, antecedentes criminais contra o Senhor, ainda assim, o Senhor me trouxe para perto dele. Quando você descobre em você alguma nova e surpreendente falha de caráter, um medo, uma falta de autocontrole e tantas outras coisas, essa descoberta não leva você a duvidar do amor de Deus? Será que Deus me ama mesmo assim? Mesmo sendo tão mau, tão corrupto desse jeito? Não, querido. Quando você se gloria em Deus, sabe o que acontece? Ele faz você se sentir mais próximo da sua graça. E a graça se torna mais preciosa para você. E você olha para você mesmo e diz assim, eu assim não merecia nada, mas Deus derramou graça sobre a minha vida. E quando a sua consciência indaga você, como Deus poderia amá-lo depois do que você fez? Você não tenta responder com base no seu desempenho. Mas, em outras palavras, você não diz, eu tive um dia ruim, estava sob pressão, e aí você tenta justificar. Mas você reflete, pensa naquilo que Deus fez. E mesmo que não tivesse agido assim, não teria me tornado aceitável aos olhos de Deus de forma nenhuma. Mas Jesus morreu por mim. E o seu sangue me cobre de todo o pecado. 1000 mundos cheios de pessoas, 1000 vezes pior do que eu,
ou eu pior do que todas elas, o Senhor me perdoa e o Senhor me dá graça. Quando você é criticado, quando você é injustiçado, você diz, isso é injusto. Não, querido, quando você se gloria em Deus, você vai dizer, eu sou um pecador muito pior do que vocês imaginam. E o Senhor me aceitou. Em face da morte, da certeza da morte, como é que você enfrenta isso? Com indignação? Ou você descansa com serenidade, porque você sabe que você está indo encontrar um amigo? Percebe? Como faz diferença, querido? Nós somos tão apegados às coisas deste mundo, que quando nós falamos de tragédias, como eu iniciei essa mensagem, você fala assim, meu Deus, para com isso, pastor, já chega o que a gente enfrenta. Mas, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, se você tem certeza daquilo que Jesus fez na sua vida, se você tem convicção absoluta daquilo que Cristo fez por você, reconciliando você, justificando você, querido, você sabe que em face às lutas dessa vida, você está na presença de Deus, estará com o melhor amigo de todos. E você irá encontrar esse amigo. Um dia eu e você iremos encontrá-lo. E como Jó disse, eu o verei. Por mim mesmo. Ninguém vai falar para mim não. Ninguém vai contar. Hoje eu creio no que a Escritura mostra. Mas eu não vi. Mas Jó diz assim, um dia este meu corpo revestido, eu mesmo verei o meu Senhor, eu verei o meu amigo, eu verei o meu Deus, eu verei aquele que me justificou, eu estarei com ele por toda a eternidade. É assim que você crê? Se você crê assim, sabe o que você vai ter no seu coração? Satisfação, alegria, paz, regozijo, mesmo em meio às lutas. Que o Senhor me ajude. Que o Senhor ajude você, que o Senhor nos ajude como família da fé a olharmos para a Escritura dessa maneira. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.